A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Na última aula do bloco do TV Elas por Elas Formação Eleições, que fala sobre cultura, a professora universitária Selma Rocha vai falar sobre mulheres e políticas culturais. Olá, meu nome é Selma Rocha, eu sou professora universitária, sou militante do PT desde a fundação, militei nos movimentos sociais antes do PT, fui do Diretório Municipal de São Paulo, fui do Diretório Municipal de Osasco, trabalhei na gestão, na Secretaria de Educação com Paulo Freire, fui secretária de Educação em Santo André, fui presidente da Fundação Santo André, fui diretora da Fundação Perseu Abramo, fui diretora da Escola Nacional de Formação, membro do Diretório Nacional, e fui coordenadora da Comissão Nacional de Educação, o Setorial Nacional de Educação. Hoje eu sou da coordenação, integro essa coordenação. Eu estou usando um vestido azul, um brinco azul, uso óculos, tenho um cabelo que está ficando grisalho e pelo ombro, e estou no meu local de trabalho em casa, atrás de mim há uma estante de livros. Bem, a nossa aula de hoje vai tratar das mulheres, das políticas culturais, a participação social e a transformação da política e da cultura política. Na terceira aula, eu terminei a aula discutindo um pouco como é que o acesso à cultura nos ajuda, contribui para a compreensão do mundo em que nós vivemos, das relações sociais, das relações de dominação, das relações que promovem a exclusão, a discriminação de muitas ordens, social, racial, étnica, de orientação sexual, que discrimina idosos, que discrimina jovens. E essas lógicas, para serem compreendidas, como elas não são óbvias, elas precisam de que nós tenhamos contato com a reflexão humana que busca desvendar isso. E a cultura é um dos elementos que faz isso. Então, eu quero retomar um aspecto aqui com vocês, para entrar no nosso tema, que é o seguinte. Por que nós precisamos compreender? A gente fala tanto que precisa compreender, precisa ter consciência, precisa participar, mas por quê? Porque aquilo que eu falei no final da terceira aula, eu quero retomar com vocês, a mesma sociedade que cria desigualdade, que cria relações sociais de dominação, de subalternidade das mulheres, dos idosos, dos jovens, das pessoas com deficiência, que normatiza o que não é normal, que quer apagar a diversidade, essa mesma sociedade cria os mecanismos para ocultar esses processos. E é muito importante que nós olhemos para isso para entender como é que esse ocultamento acontece. Quer ver um exemplo muito simples, mas que está rodando aí pela sociedade, que marca muito fortemente a educação, é a ideia de empreendedorismo. É muito interessante entender o que isso significa. Uma coisa é o empreendedorismo que leva à cooperação entre os trabalhadores, que leva a realizar um trabalho que contribua com a atividade econômica, a atividade social, a atividade cultural para todos, não só para uma minoria. Outra coisa é esse empreendedorismo muito vinculado às ideias liberais, que diz o quê? Porque nós desregulamentamos o trabalho
para assegurar que as pessoas possam competir, que as melhores vençam. Bom, quando eu estabeleço essa lógica na sociedade, eu faço de conta que o problema é das pessoas e não da estrutura que leva essas pessoas a terem que vender o seu trabalho por um preço muito barato para enriquecer outros. Então, esse é um pequeno exemplo. Então, as pessoas ficam falando, eu sou empreendedor, né? Mas o que é ser empreendedor na sociedade que nós vivemos nesse momento histórico? Significa um discurso para a responsabilidade da desigualdade social sobre as costas do trabalhador, como se já não bastasse a fome, como se não bastasse a violência, como não bastasse a quebra de direitos. Com uma promessa que não é verdadeira, como nós vimos de 2016 para cá, de que, quebrando os direitos trabalhistas, previdenciários, diminuindo os gastos do Estado com direitos sociais, o país voltaria a crescer. Isso não é responsabilidade da pandemia apenas. A pandemia, de fato, interferiu nas economias do mundo todo. Mas o problema são as concepções que estão por trás disso. Só que isso não fica claro se nós não tivermos espaço de conversa. Por quê? Vou dar um exemplo de ocultamento muito óbvio, mas muito preciso na nossa sociedade. São as fake news. A quantidade de gente que nós vemos repetir na sociedade, no cotidiano das nossas vidas, frases feitas no WhatsApp, é impressionante. Para quê? Para confundir. E para não permitir que as pessoas percebam que este governo que nós temos no Brasil hoje, desde o golpe, depois com a eleição do presidente atual, cujo nome eu prefiro não falar, torna evidente que a política é para enriquecer os bancos. A emenda constitucional 95, todas as medidas que foram tomadas para proibir o uso de recursos vinculados no ano seguinte, para pagar a dívida pública, tudo isso é ocultado das pessoas. Não se explica que, na verdade, o Brasil está enriquecendo os ricos. É simples assim, e tirando dos pobres, e tirando dos trabalhadores, e tirando cada vez mais. E se isso não tiver um breque, não vai mudar. O breque é eleitoral. Nós precisamos ter um governo comprometido com as maiorias sociais. Precisamos que mais e mais gente compreenda o que foi feito, o grau de destruição e morte que esse governo promoveu, para que ele não volte, para que os parlamentares que defendem o assassinato de negros, de pobres nas periferias, não se elejam. Nós precisamos eleger gente séria, gente comprometida com a transformação. E precisamos eleger mulheres. E aí eu quero falar um pouco da participação política nos processos agora eleitorais, nessa fase que nós estamos saindo das pré-campanhas e entrando já quase na campanha. Discutir com vocês como pode ser a participação agora e como pode ser a participação depois. Então, uma coisa importante é que as campanhas eleitorais, elas são uma grande oportunidade de participação política e de mudança das relações entre representantes e representados, e ao mesmo tempo de aperfeiçoamento da democracia. Por quê? Por que que a campanha eleitoral representa isso? Olha, quantos anos no Brasil que nós vemos, né, isso é uma tradição desde a República, desde a fundação da República, e desde antes já. Quanto nós vimos de candidatos e candidatas que só se encontram com seus eleitores no momento da eleição, e que constituíram na história do Brasil uma coisa que a gente chama de relações de clientela. O que é relação de clientela? Toda hora se fala disso e de patrimonialismo. O que é isso? As relações de clientela, elas se fundam na seguinte lógica. Eu convenço as pessoas que o direito delas se transforma na minha ação num favor.
Aquilo que é direito, eu apresento como candidato muitas vezes como um favor. E aí o que acontece? As pessoas trocam esse favor, que na verdade é um direito, por votos. Por que é muito importante nós entendermos essa relação? Porque nós, na nossa prática política, queremos fortalecer outra lógica. Nós queremos fortalecer a participação das pessoas para que elas entendam como funciona o parlamento, como funciona o judiciário, como funciona o executivo e possam ter participação não só por meio do voto. O voto é muito importante. O direito ao voto livre, sem trapaça, sem fake news, sem mentira, sem falsificação, é muito importante. Mas nós queremos mais. E o nosso país já teve experiências muito importantes de participação. Seja nos conselhos todos que foram fortalecidos nas práticas das prefeituras municipais, seja na democratização dos mandatos nos parlamentos. O PT teve essa prática e ainda tem. Seja na experiência dos governos Lula e Dilma, em que as conferências nacionais, precedidas de conferências estaduais municipais, foram muito fortalecidas. Eu falo da minha área, que é a área da educação. Nós tivemos mais de 5 milhões de pessoas envolvidas com as conferências de 2010, com as conferências de 2014. E quando eu falo as conferências, eu falo municipais, estaduais e nacional. E com as conferências específicas que aconteceram antes, desde 2003. Então, vejam, no caso das mulheres, nós tivemos um processo riquíssimo de realização das conferências nacionais. Esse processo levou à elaboração de planos nacionais. Tudo isso tem que ser retomado. Nós precisamos retomar isso, tanto porque é importante fortalecer a memória desses processos de participação, tornar essas memórias públicas, como retomar os planos que foram construídos para rever o que não estava bom e melhorar o que pode ser melhorado. Então, essa é a questão da participação para nós é muito importante. Por quê? Porque ela envolve a transformação de uma prática que tem a ver, por exemplo, com algo que é extremamente nocivo no nosso país hoje, como isso que se chama de orçamento secreto. O orçamento público jamais poderia ser secreto, porque ele é público. Por que ele é secreto? Porque ele significa a destinação, por meio das emendas parlamentares, de uma negociação direta com o Executivo para fortalecer a sua maioria no Congresso, independente das ideias das pessoas, para que elas reproduzam nos seus guetos eleitorais medidas, ações, obras que não são, eu volto a dizer, não são favores, são direitos. E usam isso como moeda de troca para se fortalecer eleitoralmente. Então, essa prática, essa lógica, precisa ser transformada a partir da participação, da retomada da participação. Então, as mulheres que são candidatas nesse momento devem ter uma atenção muito especial com as mulheres que não só devem ser eleitoras das nossas candidatas, mas podem ser pessoas que contribuam com a elaboração das plataformas eleitorais, que dominem essas plataformas, as propostas, as ideias, e discutam essas propostas e essas ideias com os vários segmentos que apoiam a campanha e com outros segmentos da sociedade que nós queremos trazer para apoiar as candidatas. Para isso, gente, é muito importante ouvir as pessoas. Não é só contar para as pessoas o que cada uma quer fazer, as suas ideias, as suas propostas, que é muito importante, claro, mas não basta. É muito importante que a gente traga as pessoas para falar sobre todas essas questões, para falar sobre as suas necessidades, as suas
intenções. Então, este é o momento de realizar o planejamento da campanha, que favoreça, de um lado, a discussão das plataformas, mas que favoreça, de outro, a organização das mulheres. É muito importante que as mulheres estejam nos espaços de poder, mas é muito importante também que as mulheres tenham participação política. As mulheres que não são candidatas, que não querem ser, não podem ser candidatas nesse momento, podem ter lugar na vida política. E como é esse lugar? Participando dos debates, se formando, interferindo na vida social, interferindo na vida política do país, falando das suas opiniões, se colocando como pessoas que são sujeitos do seu tempo, da sua vida, no seu território, nas escolas, no seu local de trabalho. Então, vejam, para isso, é muito importante que a gente comece envolvendo a militância, os simpatizantes, os colaboradores da campanha, seja nos territórios, seja por setor, para construir e definir o projeto político da candidatura de cada mulher, para fazer alavancar essas candidaturas, para fazer com que a voz das mulheres sejam ouvidas e respeitadas na sociedade, da candidata, e de todas aquelas que vão apoiar a candidatura dessa candidata. Evidente que a candidata vai conversar com os homens, vai conversar com os negros, vai conversar com os homens que são indígenas, mas eu destaco aqui a importância de que as mulheres falem. Porque as mulheres, eu já tive essa experiência também, vêm para as reuniões com seus filhos, com as suas aflições, com os seus desejos, com as suas contribuições e falam. Quando as mulheres têm espaço para falar, elas falam. E falam coisas importantíssimas, coisas bonitas, coisas que nos ensinam muito. Então, a campanha não é só o momento de divulgar o nome das candidatas, de defender a ampliação da participação política das mulheres nos parlamentos, o que é muito importante. Nós precisamos de mais deputadas estaduais, mais deputadas federais e mais senadoras. Isso é indiscutível, na minha opinião. Mas é muito importante que nós discutamos que esse processo tem que trazer para a ação política outras mulheres. Se nós queremos que a participação não se restrinja à campanha, é muito importante que a gente anuncie, que as mulheres anunciem desde agora, que as propostas do mandato futuro vão ser discutidas com as mulheres que sustentam esse mandato. Que elas vão ser chamadas não só para apoiar o mandato nos territórios, mas para discutir o destino do mandato. Querem ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho bem interessante de ser discutido agora. Nesse momento de orçamento secreto, de um monte de coisa esquisita, que não é visível para a sociedade, esquisitas e manipuladoras, que reforçam essa cultura política do mando, da subalternização das populações pobres, negras, das mulheres. É muito importante que a gente fale, por exemplo, que nós queremos, na hora de discutir as emendas parlamentares, fazer participação popular na discussão das emendas. Olha que ideia bacana que a gente pode, uma das ideias que a gente pode trabalhar. E que nós queremos que as mulheres acompanhem o mandato, que elas entendam aquilo no que as mulheres votam, as nossas parlamentares votam, que elas discutam a prestação de contas. E por que é tão importante que nós tenhamos mais mulheres nesse momento comprometidas com o programa de justiça, de liberdade, de transformação do Brasil e dos estados? Porque tanto os governadores do PT ou os governadores progressistas, quanto o Lula na presidência, precisarão ter sustentação nos parlamentos e sustentação nas ruas, nos territórios. Todo mundo tem que saber que para mudar esse país é preciso eleger o Lula, mas nós todos precisamos ser um pouco Lula nos nossos lugares de trabalho, nos nossos locais de moradia. Todos nós temos que ser lideranças de uma mudança transformadora. No bloco 3 eu falei que a gente tem que imaginar, e pode imaginar, como podem ser as cidades
em que uma mulher tenha direito a um transporte, a uma locomoção mais adequada a tudo que ela faz em relação aos filhos, ao trabalho, aos idosos, aos cuidados com a família, no sentido ampliado, que ela tenha direito ao espaço público, que as calçadas, né, sejam de fato, tragam de fato condições de que as mulheres, por exemplo, com deficiência, e o conjunto das pessoas com deficiência, possam se locomover dignamente, mas também que as mulheres tenham acesso à cultura, tenham acesso ao que é bonito, tenham acesso a ideias, a pensamentos que elas nunca tiveram antes, que elas tenham acesso ao livro, à biblioteca, à poesia. Ora, nós temos que pensar isso para a nossa cidade, temos que pensar isso para o nosso país. Nós temos que pensar que nós, do Brasil, a população brasileira, queremos conhecer a cultura indígena, queremos conhecer as experiências dos quilombos, queremos conhecer as experiências da cultura popular, da cultura regional, queremos conhecer as obras de arte, as várias formas de música, de dança, de expressão, e queremos ter boa comida, sem veneno na mesa. Queremos ter formas de produção que não destruam a natureza e que colaborem com a transição ecológica. As mulheres podem estar na vanguarda desse processo, mas não só as candidatas, não só as parlamentares. Há parlamentares com uma base de mulheres jovens, idosas, de todas as etnias, de todas as raças, buscando o fim da desigualdade e fazer pulsar uma sociedade que quer a transformação, que não aceita a violência, né? O Lula vive dizendo que nós não queremos armas, nós queremos livros. É isso mesmo, nós queremos livros, nós queremos a dança, nós queremos a música, nós queremos a cultura, nós queremos a beleza, nós queremos a justiça, tudo junto. As mulheres podem ser a vanguarda desse processo no Brasil. E em grande medida já são, porque são as mulheres que sustentam a defesa da vida nesse país, que defendem seus filhos, que defendem como pode a sobrevivência das suas famílias. Então, acho que um dos grandes desafios que nós temos nessa campanha é organizar o debate das plataformas, é anunciar mandatos participativos, é anunciar medidas democratizadoras dos parlamentos, para que cada vez mais a sociedade entenda o que acontece nos parlamentos. É denunciar as várias formas de discriminação e assédio que acontecem, de violência, portanto, que acontecem com as mulheres fora dos parlamentos, mas também dentro dos parlamentos. Nós temos inúmeros exemplos dessas situações no Brasil, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal. Basta olhar o que o Bolsonaro, quando era parlamentar, fez com as nossas candidatas, fez com a ministra dos Direitos Humanos, por exemplo. Então, é muito importante que nós possamos trazer tudo isso à tona no debate parlamentar, para que as mulheres sejam eleitas e tragam com elas mais mulheres para o campo, para o território da participação política, da ação nos territórios, nos conselhos, na perspectiva de retomar as conferências e o debate público sobre as políticas públicas. E eu quero terminar dizendo que, para que tudo isso aconteça, é preciso que nós tenhamos outras formas de relacionamento entre nós mulheres. Muitas vezes, uma mulher não consegue participar porque não tem com quem deixar seus filhos, porque não tem com quem compartilhar determinadas responsabilidades familiares. E eu digo a vocês que uma das coisas mais bonitas que eu aprendi quando o PT foi fundado era a solidariedade. Meu filho era pequeno, vou contar essa questão pessoal aqui apenas para ilustrar. Eu lembro que eu ia para as reuniões e as nossas companheiras, quando eu ia falar, diziam, deixa ele com a gente. Pegavam ele no colo e ficavam com ele na cestinha, balançando, cantando, para que eu pudesse participar das reuniões. Nós precisamos voltar a desenvolver entre nós essas práticas solidárias.
há uma frase que é muito repetida, né, de que quando uma mulher entra na ação política, participa da política, a sociedade toda melhora. É verdade. E é preciso que nós tenhamos como fio condutor dessa ação a solidariedade entre nós mulheres, para que as mulheres tenham melhores condições de participação em cada lugar. Que nós sejamos capazes de montar creches em cada espaço, que nós possamos ter solidariedade entre nós para ficar com as crianças, para que as mulheres tenham esse espaço, para que não só as mulheres que têm condição de ter alguém para ajudá-las no processo doméstico e familiar tenham lugar e expressão, mas que todas as mulheres possam ter essa expressão e essa participação. Então, deixo aqui com vocês essas sugestões e esses desafios para essa difícil, importante e linda campanha a ser realizada para buscar o fim de qualquer discriminação, alcançar a igualdade de gênero, alcançar a igualdade racial, por fim a discriminação por orientação sexual e, sobretudo, para pôr fim na exploração, na injustiça em relação ao trabalho, aos trabalhadores e especialmente em relação às trabalhadoras. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Primeira coisa que é importante que a gente fale, né, que o tema, né, do urbanismo feminista foi foi tratado inicialmente mais quando se fala do planejamento urbano da Europa e dos Estados Unidos, né? Nasce lá. Quando você trata da América Latina, né, a nossa literatura é muito fincada nos temas das desigualdades territoriais, das desigualdades das socioespaciais. Então, só mais recentemente é que a academia incorpora o tema das mulheres, do feminismo, como uma agenda importante para pensar as cidades, né? Como o recorte de gênero é uma categoria fundamental para pensar as cidades e para pensar o direito às cidades, né? Um outro conceito também importante que vem aí no final dos anos 80, né, que, digamos, fecham um conceito importante trazido pelo movimento feminista negro, é o conceito de interseccionalidade, né, que foi aí trazido pela Kimberly Crenshaw, que é uma advogada, e que trata fundamentalmente de dizer o seguinte: olha, você, quando fala de gênero, também tem que falar de outros recortes, como a questão da classe social, a questão de onde essa pessoa vive, enfim, não se pode fazer uma análise sem que você considere digamos, a interferência, a intersecção das diferentes identidades sociais e as diferentes questões que o tema do gênero tem implicado, né? Muito diferente você ser uma mulher branca vivendo nos Jardins aqui em São Paulo, do que ser uma mulher negra morando na periferia. Então, além do recorte de gênero, o recorte de classe social e da localização são recortes fundamentais. Então, para a gente falar um pouco, né, de como o tema de gênero deve ser incorporado na construção de uma luta emancipatória e na construção digamos, da mobilização das mulheres para o direito à cidade, eu vou usar
aqui uma organização feita pela Ana Falú, que é uma professora da Universidade de Córdoba, aí, membro do centro da CEPAL, Observatório da CEPAL sobre Gênero, que coloca, a partir das categorias da Plataforma Global do Direito às Cidades, que a gente tem que estabelecer isso em 3 dimensões, quando a gente vai fazer a dimensão direito à cidade e mulheres, né? Uma dimensão da gestão pública, numa dimensão da gestão política, né? Então, o tema da participação política das mulheres, da governança local, dos mecanismos, dos planos que promovem igualdade, uma dimensão material, né? Que é como o meio urbano é construído, a cidade material, né? A questão do transporte, da acessibilidade. As aulas sobre cultura do TV Elas por Elas Formação Eleições dessa semana chegaram ao fim. Amanhã você acompanha uma roda de conversa com as participantes das aulas dessa semana. Anote na sua agenda e não perca. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.